Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Irani e este é o canal da Garcia Irani Sociedade de Advogados. Toda hora eu ouço o pessoal falar que a pessoa que integra um casal, seja no casamento ou na união estável, que essa pessoa só tem direito a 50% dos bens que foram adquiridos na constância dessa união. Que aqueles bens, os que já eram de propriedade do companheiro ou companheira antes da união, esses não. Esses são de propriedade exclusiva do companheiro ou da companheira. Agora, será que isso é realmente verdade? Será que você não tem mesmo direito a bens adquiridos antes do casamento ou da união estável? Neste vídeo de hoje eu vou explicar tudo certinho para você ficar por dentro deste assunto. Mas antes da gente se aprofundar nessa questão, aproveita a oportunidade para se inscrever no nosso canal e deixar aquele like no vídeo, assim você fortalece esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso canal semanalmente. E não se esqueça de clicar no sininho de notificações para que você possa receber todos os alertas sobre os nossos futuros materiais. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e se mantém sempre muito, mas muito bem informado. Agora, com relação ao assunto de hoje, todo mundo já ouviu alguém dizer que se você é casado no regime de comunhão parcial de bens ou se mantém uma união estável, então você tem direito a 50% dos bens que foram adquiridos durante essa relação. Que aqueles bens que foram adquiridos antes da união, esses você não tem direito, é de propriedade exclusiva do cônjuge ou companheiro proprietário daquele bem. A gente ouve tanto isso ser falado que nem para pensar se isso é realmente verdade ou não. E o problema dessa afirmação é que ela não é inteiramente verdadeira. Nós temos, por assim dizer, dois grandes mundos. De um lado, nós temos o mundo da separação, do divórcio, da dissolução da união estável. Isso é uma coisa. De outro lado, nós temos um outro grande mundo, que é o mundo da sucessão hereditária. E o que é sucessão? Sucessão, gente, é o nome que a gente dá para a divisão dos bens após a morte de alguém. Aqui no nosso caso de hoje, é o nome que a gente vai dar para a divisão dos bens do parceiro que faleceu. Então, lembrando, nós temos dois grandes mundos. O primeiro, que é o mundo da separação, e o segundo, que é o mundo da sucessão hereditária. E por que é importante a gente fazer essa distinção, essa divisão? É importante porque aquela história que a gente está cansado de ouvir, de que a gente só tem direito aos bens que foram adquiridos após a união e que a gente nunca vai ter direito aos bens adquiridos antes dela, só vale para o mundo da separação, do divórcio, da dissolução da união estável. Para o mundo da sucessão, o negócio é bem diferente. Então vamos focar hoje, agora, no nosso assunto só na união, no mundo da sucessão. Porque o mundo da separação, a gente já sabe como que funciona. Agora, no mundo da sucessão, a divisão dos bens ela vai depender do regime de casamento que você tiver. Se de comunhão universal de bens, se de separação de bens ou se de comunhão parcial de bens. Onde a gente vê qual é o regime do nosso casamento, a gente vê é lá na certidão de casamento. Neste documento vai estar escrito qual é o regime do casamento da pessoa, tá certo? E se eu não sou casado no papel, se o que eu tenho é uma união estável, então neste caso o que vai valer para você, em regra, é o que eu vou explicar agora quando estiver falando do regime da comunhão parcial de bens, tá certo? Vamos entrar agora na explicação dos regimes de casamento. Eu vou começar agora a explicação pelo chamado regime da comunhão universal de bens. Esse regime ocorre quando os cônjuges eles são donos da metade de todos os bens que o outro tiver, tá certo? Não importa se foram adquiridos antes ou depois do casamento, ou se foram bens de herança ou mesmo bens de doação.
Aqui sempre um vai ser dono da metade do que o outro tiver. Neste caso, como o cônjuge é dono de 50% de tudo que o outro tem, em regra, ele não é herdeiro dos outros 50% do falecido, entendem? Ele é dono de 50% de todo o patrimônio que esteja em nome do falecido, mas com relação à parte do falecido, os outros 50%, ele não é herdeiro. Mas essa é a regra, porque se o falecido não tiver pais vivos ou filhos, aí neste caso ele fica com todo o patrimônio somente para ele. Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Se o falecido tinha 2 filhos, um imóvel antes de casar e depois comprou um outro imóvel na constância do casamento, a esposa vai ser dona da metade de cada um dos imóveis e a outra metade vai ser dividida em partes iguais para cada um dos filhos. Resumindo, ela fica com 50% de cada imóvel e os filhos ficam com os outros 50%. Agora, nessa mesma situação, se o falecido não tiver nem pais vivos nem filhos, a esposa ela será dona dos 2 imóveis e 100%. É assim que funciona o regime da comunhão universal de bens. Agora, vamos falar um pouquinho de um outro regime, que é o regime da separação de bens. Quando o regime do casamento é este, cada um será dono dos seus próprios bens, sejam eles adquiridos ou não na constância do casamento, seja através de compra, herança ou doação. Cada um é dono do que estiver em seu próprio nome. Mas tem um detalhe aqui. Na hora da partilha dos bens, o cônjuge sobrevivente, ele vira herdeiro junto com os filhos do falecido e na mesma proporção que eles tiverem, tá certo? Então, para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Se um homem casado por este regime tem 2 filhos e 2 apartamentos, quando ele falecer, os 2 imóveis serão divididos em partes iguais entre a esposa e os filhos. Então cada um ficará com 1/3 de cada apartamento. Simples, né? Mas nós temos mais um regime. E eu lembro que tudo que você ouvir aqui vale também para a união estável. É o regime mais comum no Brasil. Ele passou a ser adotado a partir de 1977 como regime legal. É o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, os bens que cada um possuir até o casamento, ele pertence ao cônjuge proprietário. O outro não tem direito a eles. Agora, os que forem comprados após o casamento, durante a existência do casamento, pertencem aos 2. E olha, isso vale mesmo que os bens forem comprados por apenas um deles, mesmo que estiver no nome de apenas um dos cônjuges. O que importa é a data de aquisição. Se for durante o casamento, pronto, pertence aos 2. Mas temos um detalhe aqui. Você tem que ficar ciente de que os bens recebidos por herança ou doação só pertencem àquele que o recebeu. E não importa se esses bens foram recebidos durante o casamento. Se for por herança ou doação, só vão pertencer ao cônjuge que os recebeu. Para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um homem casado por esse regime, pai de 2 filhos. Este homem tem um imóvel adquirido antes do casamento e um outro que foi adquirido na constância do casamento. Ele morre. Neste caso, com relação ao imóvel que foi comprado na constância do casamento, a esposa será dona da metade e os 2 filhos da outra metade. Já com relação ao imóvel que foi comprado antes do casamento, a esposa será herdeira deste imóvel, junto com os 2 filhos, todos recebendo partes iguais deste imóvel. Assim, cada um será dono de 1/3 desse imóvel, do imóvel que foi adquirido antes do casamento. Entendeu agora por que eu quis explicar tudo isso sobre regime de casamento? Se você prestou atenção, você já percebeu que a forma como os bens serão partilhados na sucessão, no falecimento de um dos cônjuges, ele vai depender do regime de casamento.
Percebeu também que em alguns casos que eu expliquei, o cônjuge sobrevivente ele vira herdeiro. E nessa condição, na condição de herdeiro, aquela história de que o cônjuge tem direito somente a 50% dos bens adquiridos na constância do casamento, ela não vale, ela não é verdadeira. Como herdeiro, o cônjuge vai ter direito aos bens que estavam no nome do cônjuge falecido e que foram adquiridos antes do casamento. Legal saber, né? Bom, gente, é isso aí. Este é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado por sua audiência. Lembrem-se de dar um like no vídeo, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube ele entenda que você está apreciando o conteúdo do nosso canal. E compartilhe também o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro de todas as novidades. Tchau e até a próxima!